Vigilância Epidemiológica de Criciúma realiza capacitação de profissionais contra o coronavírus. Autoridades alertam para perigo de propagação de notícias falsas sobre o coronavírus. Prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU 2020 foi prorrogado. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Câmara de Vereadores emite nota de repúdio contra o fechamento da Superintendência da Caixa Econômica Federal de Criciúma. Começou ontem prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E no esporte, Tigre tenta esquecer derrota para o Brusque e foca no clássico contra o Figueirense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Vigilância Epidemiológica de Criciúma está realizando uma capacitação dos profissionais da área para combater o coronavírus. Na cidade existe um caso sob suspeita que está sendo investigado. Equipes da Secretaria de Saúde de Criciúma estão se mobilizando para se preparar contra o coronavírus. Hoje não há nenhum caso da doença confirmado em Santa Catarina, mas a prevenção e o preparo dos profissionais para eventuais casos é fundamental. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, já estamos com essa preocupação desde o mês de janeiro, quando apareceram as primeiras notícias do coronavírus no mundo. E, inclusive, já no final de janeiro nós fizemos uma reunião com os médicos, com as informações que a gente tinha naquele momento, porque nós sabemos que a todo momento as informações estão mudando, os números estão mudando, não se tem ainda comprovação de muitas coisas, né? Por exemplo, o período de transmissibilidade exato e dentre outras coisas mais. Então, a gente está passando a informação à medida que a gente vem recebendo do Ministério da Saúde. Diariamente eu recebo material, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde, nós pesquisamos também no site da Organização Mundial de Saúde e nós já repassamos para todos os nossos profissionais da rede para irem se atualizando. Nessa semana, uma reunião foi realizada entre os profissionais para prepará-los caso o coronavírus apareça por aqui. Junto com o pessoal da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, e nós chamamos as pessoas, as enfermeiras das unidades de saúde para repassar então informações, principalmente com relação ao que é um caso suspeito, que essa pessoa venha procurar numa unidade de saúde e quais os critérios a serem adotados pela equipe no momento de atender uma pessoa dessa, principalmente em havendo a necessidade de coleta de material. A gerente lembra que os sintomas que podem estar associados ao coronavírus são bem específicos. Por isso, é importante que a população só procure atendimento médico se houver uma chance real de ter contraído o vírus. Sempre atendendo aqueles critérios essenciais que são lá do Ministério da Saúde, ou seja, a pessoa tem que ter febre e mais um dos sintomas característicos do corona, que seria uma tosse seca produtiva, em alguns casos batimento das asas do nariz, mas é mais difícil, pode ter uma dor muscular, mas principalmente febre, tosse seca e dificuldade de respirar. Acompanhada de um histórico de viagem para um daqueles países que estão todos relacionados no próprio site do Ministério da Saúde. E essa viagem tem que ter ocorrido nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas. Um outro caso suspeito também seria a pessoa que tem febre e um desses sintomas que eu já coloquei, e que ela teve um contato, que ela tem um histórico de contato próximo de uma pessoa que esteja sendo investigada como um caso suspeito. Então, um contato próximo, ou seja, de aproximadamente 2 metros com essa pessoa que seja um caso suspeito. E tem uma situação número 3, que é a pessoa que teve febre, tem mais um dos outros sintomas, tosse seca ou dificuldade respiratória, e ambos, né? E que esteja em contato próximo com a pessoa que já foi confirmado como um caso confirmado da doença. E aí tudo isso, claro, que lembrando que tem que ser um período de 14 dias. Para esses casos específicos, se surgirem, as equipes de saúde já estão preparadas. Então, essas pessoas na unidade de saúde,
Elas estão todas orientadas para que chame a equipe da vigilância epidemiológica, que vai fazer a triagem junto com as pessoas para fazer a identificação e tomar as medidas cabíveis para evitar que, se caso seja um caso suspeito, enfim, que se evite previna uma disseminação para as demais pessoas. Hoje, em Criciúma, a Secretaria de Saúde monitora um caso suspeito da doença. A gerente conta que todos os exames já foram feitos, mas aguardam o resultado. No entanto, ela acredita que a doença será descartada. A gente tem, por enquanto, uma situação que é caso suspeito, mas, na verdade, assim, em decorrência, segundo informações da epidemiologia, em decorrência da sintomatologia que essa pessoa vem apresentando de ontem para hoje, já estão, não que descartando, que lógico que vai comprovar é o exame laboratorial, mas pela sintomatologia, muito provavelmente que não se trata de coronavírus. E é justamente para garantir que a cidade esteja preparada para o caso de algum caso de coronavírus ser confirmado que a Secretaria de Saúde se mobiliza. A gente, inclusive, nós já estamos elaborando o nosso plano municipal, né, um plano de contingência, com base no plano do Ministério da Saúde e no plano estadual, para atendimento aqui na cidade de Criciúma, porque a gente precisa se preparar com os profissionais treinados, com a população devidamente esclarecida para não ficar em pânico, porque a gente sabe que a forma de contaminação é a mesma de uma gripe. Então, os cuidados são os mesmos, são cuidados de higiene e que a gente tem que ter durante toda a vida. Então, nós estamos nos preparando os nossos profissionais e com todo o suporte para atendimento num eventual surto que venha a ocorrer na cidade. E se em Criciúma existe um trabalho sério para um hipotético confronto contra o coronavírus, no Brasil e no mundo, as notícias falsas, as famosas fake news acerca do tema, estão preocupando as autoridades. Nos últimos anos, o uso de aplicativos de mensagem se tornou quase que obrigatório para se comunicar com outras pessoas. E junto com essa tecnologia veio o envio de mensagens falsas, as chamadas fake news. E esse tipo de mensagem, que traz muita desinformação, se dissemina numa velocidade... Você recebeu alguma notícia falsa? Recebi muito. Falou que tinha na rua de casa, povo zoando, imagina. Você repassa essas fake news? Sim, com certeza. Você repassa? Não. Fake news? Não, de jeito nenhum, não. Fake news, não. E essas mentiras atingem milhares de pessoas, com materiais como esse vídeo, que ao invés de ajudar, acaba desinformando a população por conter informações que não são verdadeiras. O que eu tenho a falar com vocês é a respeito da asepsia do álcool gel em relação ao coronavírus. Bom, vamos lá. Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. Se você quer mesmo fazer uma asepsia completa das suas mãos e dos seus braços, você tem que utilizar, por incrível que pareça, o vinagre. Porque o vinagre é um ácido acético. Ele sim mata. Será? Essa aqui eu já não sei. A gente recebe tantas notícias todos os dias dos nossos contatos, nos aplicativos de conversa, que fica até difícil saber se é verdade ou se é fake news. E quando é um assunto tão sério como o coronavírus, por exemplo, se você recebe uma informação, o que você faz? Eu tenho todo cuidado, eu não repasso não. Cheque a informação, com certeza, né? Para que as pessoas se previnam, né, contra a doença. Então, eu nem perco tempo, né? Eu passo direto e deixa lá. Recentemente, o Ministério da Saúde criou um número de WhatsApp para receber informações sobre o coronavírus, que serão analisadas por técnicos do governo federal. Desde o início da divulgação dos casos da doença pelo mundo, foram recebidas 6.500 mensagens, 90% relacionadas ao Covid-19. E acredite, 85% eram falsas. O que é boa informação? Uma informação técnica, atual, mas de extremo bom senso, em consonância com aquilo que eu acho fundamental, que é não gerar pânico. Hoje o problema está na China e nós estamos avaliando como vai se comportar o mundo a respeito dessa disseminação, entendendo que ainda falta alguns conhecimentos. Por exemplo, a transmissibilidade, quanto esse vírus vai ter competência de transmissão. E depois,
a morte, a morbimortalidade. Quanto que ele vai causar de doença e quanto ele vai causar de letalidade. E essa disseminação de notícias falsas é um assunto tão sério que o Ministério criou um selo fake news para marcar diversos boatos que começaram a circular na internet. Um deles que circula por aí é que a China cancelou todos os embarques de produtos por navio até março, para não enviar produtos contaminados com o Covid-19. O Ministério da Saúde desmente a informação e afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. Até porque o vírus não sobrevive muito tempo fora do corpo de outros seres vivos. Além de que o tempo de tráfego desses produtos costuma ser de muitos dias. Outras notícias que ganharam o selo fake news do Ministério da Saúde afirma que existe cura contra o coronavírus, ou que médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas. Tem até algumas informações que são curiosas, como essa, que o chá de abacate com hortelã e vitaminas D e C previnem o coronavírus. Isso não é verdade, isso é o que nós chamamos de fake news. Algumas dessas substâncias podem fazer bem eventualmente, mas não é isto que vai lhe proteger contra o coronavírus. O coronavírus não tem uma vacina ainda disponível. Então não acredite nessas informações. Acredite somente em informações oficiais. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. E o mais importante, se você receber conteúdos como este, não compartilhe e fique atento aos cuidados para evitar a circulação do vírus. Como ainda não existe vacina, a prevenção é a mesma contra a gripe. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar e lavar bem as mãos. Recomendamos que todos reforcem as ações de higiene pessoal dos espaços coletivos para a proteção da população. Atenção, munícipes criciumenses, foi prorrogado o prazo para o pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2020. Confira. Agora, os contribuintes de Criciúma vão ter até o dia 13 de março para pagar os tributos municipais que tinham vencimento na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, sem cobrança de juros e multas. Novos carnês devem ser retirados a partir dessa quarta-feira. A decisão foi tomada devido a problemas na ferramenta que integra o banco de dados do município com as agências bancárias, que impediram que muitas pessoas efetuassem o pagamento. De acordo com informações da Secretaria da Fazenda do município, das cerca de 155 mil guias emitidas, pelo menos 2.500 guias tiveram inconsistência, o que representa 1,6% do total. A prorrogação está contida no decreto número 277, assinado pelo prefeito Clésio Salvaro nesta segunda-feira. As novas guias poderão ser retiradas pela internet a partir de quarta-feira no site www.criciúma.sc.gov.br. No caso do IPTU, o imposto pode ser pago em até 10 vezes sem acréscimo, desde que cada parcela não seja inferior a R$ 100. A previsão de arrecadação com o IPTU 2020 é de R$ 40 milhões e outros 20 milhões com a taxa de lixo. Os locais físicos para a retirada do carnê são o setor de arrecadação e cadastro da Prefeitura, localizado no Paço Municipal, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, localizado na Rua Henrique Lage, no centro, as subprefeituras do Rio Maina, da Quarta Linha e da Santa Luzia e os cartórios. A seguir, Câmara de Vereadores emite nota de repúdio contra o fechamento da Superintendência da Caixa Econômica Federal de Criciúma. Atenção, você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região sul de Santa Catarina. Confira.
Gerente para loja, confeiteira, auxiliar de entrega e montagem, vendedor, assistência técnica para celular, auxiliar administrativo, subgerente de loja de informática, vendedora, auxiliar de sala, revendedora de semijoias, auxiliar de churrasqueiro, auxiliar de informática, auxiliar administrativo, instalação técnico de equipamentos eletroeletrônicos, desenvolvedor, programador de web, analista de departamento pessoal, vendedor interno, atendimento em loja de locação de carros, vendedor de consórcios, designer gráfico, secretária, técnico de informática, designer júnior, adesivador com experiência, assistente administrativo. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Os vereadores de Criciúma emitiram uma nota de repúdio contra o fechamento da Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui da nossa cidade. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O fechamento da Superintendência Regional Sul da Caixa Econômica Federal em Criciúma mobilizou os vereadores do município. Todos os parlamentares assinaram uma moção de repúdio à direção nacional da instituição. A mobilização começou há algumas semanas, quando os vereadores foram procurados sobre o assunto. Esteve na Câmara de Vereadores uma comissão do Sindicato dos Bancários e funcionários da Caixa Econômica, levantando a preocupação da possibilidade do fechamento da Superintendência Regional Sul da Caixa Econômica, que até ontem ficava aqui em Criciúma. Então, a partir dessa conversa com os vereadores, nós resolvemos levar a cabo uma ação prática, contra esse fechamento, porque o nosso entendimento é que é contra o interesse público e o perfil da Caixa Econômica não é absorvido pelo sistema financeiro. Contrários à decisão, os vereadores aprovaram então, nesta segunda-feira, uma moção de repúdio contra o fechamento da superintendência. Só que não esperávamos que esse fechamento fosse tão breve, Então fechou ontem. Então não deu tempo para nós aprovarmos a moção de repúdio. A Câmara de Vereadores então faz a sua parte por unanimidade. O vereador, representando os demais, destacou a falta de critério da Caixa ao fechar a superintendência em Criciúma, premiada em nível nacional, e manter, por exemplo, a de Chapecó. Por quê? Porque nós não conhecemos por que permanece a superintendência de Chapecó, ninguém sabe. Se a nossa superintendência, do ponto de vista de rentabilidade de mercado, é de alta performance, esse motivo não existe. Então, motivo de mercado, não se sabe. Economia, vão se manter todos os funcionários, também não existe. Então, não há uma razão plausível, não há uma razão técnica. O que há é o apequenamento da nossa cidade em termos de ter um poder decisório, uma estrutura, um comitê de crédito, que decide em Criciúma por uma quantidade de municípios em volta. Quer dizer, há o apequenamento político da nossa cidade. Apesar de a decisão já ter sido tomada, o vereador garante que a discussão continua. A moção de repúdio deve ser encaminhada aos responsáveis e os parlamentares, além de outras autoridades, se mobilizam para reverter a decisão. Com essa moção de repúdio, vamos enviar à direção nacional da Caixa, à direção estadual da Caixa e principalmente à nossa representação federal, que, ao que se sabe, não fez nenhum movimento em prol do sul de Santa Catarina. No meu entendimento, o sul de Santa Catarina está de luto, porque perdeu uma conquista dos prefeitos e vereadores que demorou anos, muitas marchas a Brasília, para ter essa conquista. Isso não é simplesmente uma superintendência que se reúne e faz a definição da aplicação do crédito da Caixa. Isso é uma estrutura de poder. Então, Criciúma, a região sul de Santa Catarina, ficou menor do ponto de vista do poder político. Começou ontem o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. O contribuinte tem até o dia 30 de abril. São 2 meses para não deixar o acerto de contas para a última hora, como acontece há muitos e muitos anos. A previsão é de que 32 milhões de brasileiros entreguem a declaração de imposto de renda à Receita Federal. 1.300.000 pessoas a mais do que no ano passado.
é obrigado a declarar quem recebeu mais de R$ 28 mil no ano passado. Contribuintes que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis só na fonte, acima de R$ 40 mil. Pessoas que têm bens acima de R$ 300 mil e quem investiu e ganhou dinheiro na Bolsa de Valores. Se uma pessoa vende um imóvel e compra outro no prazo de 180 dias, também precisa declarar o negócio. E trabalhadores que desenvolvem atividade rural e tiveram ganho acima de R$ 140 mil no ano passado. Uma das principais novidades para o contribuinte em 2020 é que o pagamento das restituições será feito em 5 lotes, ao contrário dos anos anteriores, quando eram 7. De acordo com o calendário, o primeiro será liberado em maio e os demais nos 4 meses seguintes. Deve ter tido um acordo com o Ministério da Economia para antecipar essa liberação. Né? E os valores anteriormente eles eram divididos de junho a dezembro e agora antecipou para setembro. Tá? É mais uma questão orçamentária. Então, a Receita Federal a nível de Brasília fez esse acordo com o Ministério da Economia para poder antecipar. O programa da Receita, que está disponível desde o dia 20 de fevereiro, também está com um novo formato. E o objetivo é diminuir os erros. Funcionários da Receita também farão plantões para responder às dúvidas dos contribuintes. Essa, aliás, é uma das maiores preocupações do órgão. No ano passado, 12% das declarações apresentaram algum tipo de erro e caíram na malha fina. Os erros mais comuns são a omissão de rendimentos, declaração errada de dependentes e gastos com médicos e diferença entre o rendimento declarado no imposto e o valor informado pela fonte pagadora. A preocupação maior e o cuidado que o contribuinte tem que ter é oferecer todo o rendimento dele como titular e, eventualmente, rendimento do dependente, se houver. Qualquer que seja o valor do rendimento do dependente e também do titular. Essa é uma incidência bastante comum, frequente, que o contribuinte deve tomar cuidado para evitar que ele caia na malha. E é sempre bom lembrar, quanto antes o contribuinte entregar a declaração, mais cedo vai receber a restituição. Segundo a Receita, nos anos anteriores, metade das pessoas deixou para as últimas 2 semanas e 30% fizeram só no último dia. Iniciamos agora, dia 2 de março, temos quase 60 dias para fazer essa entrega. Então a gente recomenda não deixar para a última hora. Né? Os próprios contadores em contato com a gente reclamam muito que o contribuinte realmente deixa para o último momento. Dia 30 de abril é uma loucura nos escritórios de contabilidade. A seguir, Tigre tenta esquecer a derrota para o Brusque e foca no clássico de domingo contra o Figueirense. Agora o esporte. O Tigre tenta esquecer a derrota para o Brusque e foca no clássico contra o Figueirense. O duelo está marcado para o próximo domingo no estádio Heriberto Wilson. A derrota para o Brusque é coisa do passado. Os jogadores carvoeiros querem virar a página e se preparar da melhor maneira possível para pegar o Figueira no domingo. Mas, se bem que esquecer o revés do último final de semana, não está sendo tarefa fácil. Sim, acho que ela fica martelando um pouco, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez. Acho que foi uma equipe muito sólida da gente, acho que o que o professor pediu a gente fez no primeiro tempo. Acho que no tempo deu uma desorganizadazinha ali, mas eu acho que foi coisa do jogo. Mas eu acho que agora a gente tem que deixar para lá, agora esquecer e procurar agora fazer um bom jogo contra o Figueirense agora domingo. Vitor Guilherme, lateral direito do time de Roberto Cavalo, admite que a pressão está forte, mas sabe que não há outro jeito de espantá-la. É preciso encontrar o caminho das vitórias. Acho que a pressão ela sempre existiu desde o começo do jogo. Acho que jogar no Criciúma, acho que tem que ter pressão todo jogo, porque é uma equipe grande, é uma equipe que sempre se impôs no futebol. Então acho que tá faltando um pouco da pegada desse nosso time, de chegar, de fazer um jogo mais consciente, mais tranquilo, de ser os 90 minutos do jogo, desde o primeiro tempo, como foi o do Brusque. O primeiro tempo foi um baita primeiro tempo que a nossa equipe fez. Ela tinha que ter mantido um pouco mais do ritmo do jogo. Então acho que tá faltando um pouco de manter o ritmo dos 90 minutos.
O discurso é batido, porém, o jogador sabe que é preciso aproveitar o tempo que o Tigre tem para aprimorar a performance da equipe dentro de campo. O jeito é trabalhar. Não, a semana que vai dizer, a gente tem uma semana de trabalho agora pela frente. Eu acho que para esquecer essa semana que passou já desse jogo, acho que a gente tem que focar principalmente agora nesse jogo contra o Figueirense, que vai ser muito importante para a gente, para consagrar logo uma classificação e deixar uma semana mais tranquila para o próximo jogo depois de Joinville. Sincero, o jogador também tem a consciência que pode render mais e, assim, ajudar o Tigre a sair dessa fase. Sim, tenho consciência que nos primeiros jogos eu poderia ter dado mais, oscilei um pouco, mas eu acho que agora já está bem tranquilo em relação a isso, já fiz jogos bem melhores contra o Avaí, Chapecoense, então agora acho que dar sequência agora no trabalho agora para o jogo do Figueirense vai ser muito importante para a gente. E hoje no Sala de Entrevistas vamos conhecer um pouco do contexto político defendido pela direita do país. Para abordar o tema, um especialista no assunto. Hoje no Sala, vamos debater a atual situação política nacional através da visão de um conservador, jornalista e um dos mais influentes youtubers de direita. Bernardo Kister é o convidado do programa, que começa dentro de instantes. O Brasil é um país que nasce conturbado, nasce de conflitos, né? Quando a coroa portuguesa veio para cá em 1808, estava fugindo do problema do Napoleão já em Portugal. Dizem que o ditado "ficaram a ver navios" foi justamente porque a turma de Napoleão chegou e os portugueses já estavam com as caravelas em alto mar. Exatamente. O João VI foi o único homem que conseguiu enganar Napoleão. Né? É um gênio político que fundou o Brasil. Mas a questão política hoje está conturbada porque a gente, pela primeira vez, eu acho que desde a República, a gente tem um governo conservador. Ou pelo menos um governante que está buscando fazer alguma coisa conservadora. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham a programação da TV Primavera de Criciúma através do canal 13, os da GVT, canal 12. Olá, meu nome é Bernardo Kister, eu sou um jornalista e na próxima terça-feira estarei aqui na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.